Olá, eu sou Daniel Veiga, fundador da Razopper, e primeiramente muito obrigado pelo seu interesse no nosso material. O seu audiobook já foi enviado para o seu e-mail, lá você vai poder baixar ele em MP3 e ouvir no seu carro, no seu iPod, em qualquer lugar que você quiser. Agora eu vou te dar uma rápida aula em alguns minutos sobre o fluxo de aplicação de análise preliminar de riscos, a APR. Vamos lá? Então, pessoal, esse é o fluxograma para aplicação da APR, Análise Preliminar de Riscos, que está dentro do guia Razopper de Análise de Riscos de Sucesso. Esse é o índice dele, como vocês podem ver. Então, vamos lá. O primeiro passo é a definição de objetivos, premissas da APP-APR. O que significa isso? Por que eu vou fazer a análise de risco? Qual que é o objetivo disso? Qual que é a justificativa de eu fazer? Porque eu quero identificar alguma coisa, eu quero recolher recomendações, eu quero prever medidas preventivas ou protetivas, assim por diante, ok? Segundo passo é a caracterização do sistema ou subsistema. O que envolve isso? É sempre bom você começar a caracterizar, ou seja, dizer o que é o seu sistema, o seu subsistema, do macro para o micro. Assim, então, como que você faz? Você começa a falar da região que está instalada, topografia, clima, e vai detalhando, 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 até você chegar no seu objeto de análise em si. Pode ser até uma atividade, uma tarefa dentro de um determinado turno, ok? Você caracteriza. Para isso, você sempre pode utilizar o 5W2H para te ajudar nessa caracterização. Mas é importante que você faça esse passo e faça bem descrito, porque você pode utilizar ele em outras análises também. Então, essa caracterização você pode usar depois num RASOP, você pode usar depois no estudo de análise de riscos, o EAR, você pode usar depois no plano de ação de emergência, no programa de gerenciamento de riscos, tudo baseado nessa caracterização. Você vai, é claro, refinando esse processo, mas é importante que seja rastreável o que você está analisando. Depois vamos para identificação de perigos. O que é isso? Então vamos lá no glossário. É uma ou mais condições físicas ou químicas com potencial para causar danos às pessoas, à propriedade, ao meio ambiente ou à combinação desses. Ou seja, é uma condição, é algo que está emanando ali uma potencialidade de dar algo errado, de criar algum dano. Isso é perigo. Então, se, por exemplo, tem um tanque de alguma coisa, o vazamento dele é um perigo. Tá, e depois o que eu vejo? Quais as possíveis causas desse vazamento? Ou seja, pode ser aí de fontes, de várias fontes, geralmente falhas. Falhas podem ser humanas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou de ambiente. Aí você pode usar também para te ajudar no levantamento das causas os 6 M's, né? Detecção e salvaguarda, ou seja, como que eu percebo que está havendo esse desvio, esse perigo, esse vazamento de algo, essa mudança do normal, do que deveria ser? Como que eu detecto isso? Né? Porque se, por exemplo, ficar vazando e vazar muito tempo, daí eu vou ter uma condição mais fácil de você ter uma combinação de um evento perigoso com o seu efeito. E efeito, o que é? É a concretização, a materialização do dano em si, né? Então você tem também efeitos, você pode usar os 6 M's também para descrever os efeitos, mas muitas empresas estão usando agora 4 dimensões, que é meio ambiente, perda de patrimônio, interrupção de negócios e segurança e saúde. Então você pode, por exemplo, a causa foi uma falha elétrica. Só que o dano foi, por exemplo, uma interrupção de negócio, uma parada da planta, onde a gente teve que descontaminar, pode ter tido um acidente com alguém, né? Então aqui efeitos. Esses efeitos eu posso ampliar eles, depende da organização, eu posso ampliar eles para imagem, para danos judiciais, para outras dimensões
que a corporação queira incluir nos seus efeitos, ok? Depois a gente vai ver a frequência do cenário. Você define isso daqui ou não, se é a frequência do cenário ou se é a frequência das causas na premissa, ok? Então aqui você vai falar, ó, vamos considerar como frequência a frequência do cenário. Daí você vai falar, então, cenário o que que é? É a combinação da causa mais o efeito. Então, eu tive, por exemplo, contaminação do solo devido falha na válvula XYZ que deixou liberar produto Y. Ok? Então, esse é o cenário, a combinação de um com o outro. Daí, qual que é a frequência disso? Então, quantas vezes no ano eu posso ter esse evento? Ah, muitos, poucos. Daí você tem que ter aí também uma matrizinha, uma escala de frequências para você votar, junto, é claro, com o seu time multidisciplinar. Tudo isso que eu estou falando aqui é bem recomendável que você faça com um time multidisciplinar, porque senão você vai ter uma visão unilateral dos seus problemas, dos seus efeitos, e até as suas recomendações vão ficar muito pobres. Então, depois a gente viu a frequência do cenário, a gente vai ver a gravidade ou a severidade dos seus efeitos. Da mesma forma, é bom você ter uma escala de efeitos. Então, você tem lá perceptível ao catastrófico. O que que é isso? Catastrófico, geralmente, é quando você elimina a função do seu sistema, a intenção dele existir. Você não tem mais como operar isso daí. Isso é catastrófico, é o último nível. E daí você tem várias formas de quantificar isso, de criar essa escala aí, ok? Você viu um vezes o outro, daí você vai ter a avaliação de riscos, né? Então, o risco aí é a frequência de uma causa, de um cenário, vezes a gravidade de um efeito. Isso também eu explico em outras aulas, tá? E você vai ter um risco, você vai ter um número, o risco é um ponto, ok? Você vai ter um ponto na sua matriz de risco, de tolerância a risco. Daí você vai ver, esse risco é tolerável para mim? E daí é para mim, para a empresa, para a organização. Cada caso é um caso. Existem organizações com mais apetite, organizações com menos apetite ao risco. Ou seja, se não for tolerável para ela, ela vai criar recomendações e medidas adicionais. Se for tolerável, vai para o próximo cenário. Ou seja, mesma coisa, identifica os outros perigos. Tem mais algum perigo? Não. Terminou isso, terminou a sua análise. E depois você parte para o relatório de análise de riscos. Lembrando que tudo isso você fez dentro de uma planilha, de um modelo de APR, um formulário de APR, ok? Outra coisa importante, evite ao máximo copiar e colar análises de riscos. Por quê? Tá vendo essa caracterização aqui? Cada caso é um caso. Cada sistema é um sistema, cada pessoa é uma pessoa, cada frequência do cenário de um lugar é diferente da outra. Inclusive, esse é um problema que a gente tem no Brasil. Nós usamos muito frequências, taxas de falhas internacionais, que não são a realidade do Brasil. Por exemplo, quem mora lá em Manaus tem muitos outros problemas, por exemplo, de umidade, de caixa selada que entra água depois que seca a água, que esquenta e assim por diante. Então, cuidado com isso. Faça sua análise de risco, cada passo, um passo. Eu espero que você tenha gostado dessa rápida aula e nos vemos nas próximas. Até mais! Caso você queira mais informações sobre APR, RASOP, análise ICI e checklist, por favor, clique no botão abaixo que você vai ser direcionado para uma próxima página. Até mais!